programa Mais Saúde está começando diretamente de Gramado para o mundo e eu tive o prazer de entrevistar 3 veterinários importantes. A doutora Andréia Boanova, que é médica veterinária da Vigilância em São Paulo, que explicou para a gente o que a Vigilância tem feito em São Paulo, ainda mais com a Copa das Confederações, é Copa do Mundo, entre outros eventos que vão acontecer em São Paulo. A doutora Maria Isabel Medeiros, que explicou um pouco para a gente sobre queijo frescal, até deu umas dicas. E também o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, Dr. Rodrigo Lorenzoni, que explicou um pouco para a gente o que o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem feito no estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso você vai ficar sabendo no nosso programa. Vale a pena conferir. Gramado é um município do Rio Grande do Sul. Localiza-se na Serra Gaúcha e tem uma população estimada de 33.706 habitantes. Tem uma forte influência da cultura alemã e italiana, tanto na culinária quanto na arquitetura. Na parte geográfica, localiza-se a 115 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, faz divisa com Caxias do Sul ao norte, Três Coroas ao sul, Canela ao leste e Nova Petrópolis e Santa Maria do Herveral ao oeste. No verão, a temperatura amena em torno de 22 graus e uns dias bem quentes, e as noites sempre bem agradáveis e moderadas na temperatura. Os invernos são rigorosos, com temperaturas abaixo de 0 graus, com geadas e nevadas. A vegetação é mata de araucária. Por ano, a cidade recebe 2,5 milhões de turistas. Na indústria, são 100 indústrias no setor de imóveis, 19 fábricas de chocolate e dezenas de malharia. Na agroindústria, tem mais de 70 empresas artesanais ou semi-artesanais que produzem mel, geleia, vinho, pão caseiro e cuca. São de imigrantes italianos e alemães. Nós estamos aqui com a médica veterinária, a doutora Andréia Boanova, que trabalha na vigilância sanitária, e ela vai contar um pouco para a gente como é que é a função do médico veterinário na vigilância, o que está sendo feito pela vigilância. Tudo bem, doutora Andréia? Tudo bem, bom dia. O nosso papel na vigilância sanitária, inclusive agora em função dos eventos vindouros, é a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam alimentos no município, e como médico veterinário a importância de ter o conhecimento sobre a origem e a industrialização dos produtos de origem animal. Então nós fazemos a fiscalização com esse foco nesses alimentos e em todos os estabelecimentos de grande concentração de pessoas, e principalmente nos estabelecimentos varejistas de alimentos. Agora, doutora Andréia, o ano que vem, já esse ano a gente vai ter a Copa das Confederações e o ano que vem a Copa do Mundo aqui em São Paulo. O que a vigilância tem realizado nesses meses todos, ainda pré-confederação, pré-copa? Diante desse quadro, de um grande afluxo de pessoas, nós vamos fiscalizar principalmente os terminais rodoviários, os shoppings, os parques públicos, os locais de grande concentração, então os eventos que houverem nesse período, todos os ambulantes dentro desses parques. Então o foco realmente é preservar a saúde da população local e também das pessoas que vierem de outros países ou de outros estados para os eventos. E existe a lista dos hotéis, que a FIFA cede, para vocês. Os hotéis estão sendo fiscalizados assim muito rigorosamente, ou não? Sim, a intenção da vigilância é fiscalizar 100% dos hotéis que estão constando da lista da FIFA. E agora vamos falar um pouco assim em relação à fiscalização, em relação aos produtos de origem animal. Como é que a vigilância tem realizado o papel disso? A vigilância se preocupa realmente com aqueles produtos de origem animal que não passam por inspeção sanitária. Então, nesse caso, o queijo, a carne de abate clandestino, produtos doces, caseiros, todos os produtos que não são industrializados, não têm a rotulagem adequada ou não passam por inspeção sanitária.
Agora existe a classificação de A até C de restaurantes que vão ter que ser padronizados, né, para a Copa. Como é que a vigilância tem feito? Já tem começado feito o trabalho em restaurantes? Ainda não, nós estamos numa data que ainda não foi publicado a portaria do Ministério da Saúde. Assim que ela for publicada, serão traçadas as estratégias para a fiscalização dos estabelecimentos conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí nós vamos aplicar uma lista de verificação. Esses estabelecimentos vão ter que se adaptar a essa lista de verificação e assim que eles forem aprovados, eles serão categorizados. Bom, doutora Andréia, eu sei que a gente sempre enxerga um ambulante ou vendendo queijo curado, trazido de Minas, ou aquele melzinho em garrafa. Como é que é a situação assim de trazer de fora de um outro estado para o nosso estado clandestinamente? Como é que fica a vigilância sanitária nisso? A Vigilância Sanitária trabalha em parceria com a Inspeção Estadual, com a Inspeção Federal. Então, todos os produtos que não possuem o selo de Inspeção Federal ou Estadual, eles são realmente, assim que constatada a comercialização, eles são prontamente inutilizados. E o mel da mesma forma, né? Então, tem que ter o carimbo ou do CIF ou do CISP. E todos os outros produtos, não necessariamente os produtos de origem animal, mas quaisquer outros produtos que não tenham a rotulagem adequada, que não seja possível saber quem produziu, quando produziu, validade, a questão dos selos de inspeção, todos esses produtos são prontamente inutilizados assim que constatados à venda, expostos à venda no varejo. Então esses queijos curados ou mesmo o mel, eles têm que ter o adesivo do CIF. Só que para eles serem, só para a gente entender, então para eles serem vendidos, comercializados em outro estado, eles não podem estar com... eles têm que estar com o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Senão eles não podem ser comercializados em outro estado, é isso mesmo? Exatamente. Os produtos que são comercializados dentro do estado e que possuem inspeção estadual só podem realmente ficar contido dentro daquele estado produtor. Aqueles que queiram expandir a sua comercialização para outros estados já têm que adquirir o selo da Inspeção Federal. Então são selos diferentes, com a mesma finalidade, mas o âmbito de venda é totalmente diferente. Um só pode ser dentro do estado e outro pode ser dentro do país inteiro, inclusive exportado. Você acha que agora com tantos eventos que a gente tem né, daqui para frente, né, como as confederações, a Copa e a da Juventude, que é a reunião dos jovens, como é que fica assim nessa parte da fiscalização para esses produtos que não são clandestinos? Vai ter alguma estratégia mais rigorosa? Como é que vai ficar? A grande preocupação da vigilância são os ambulantes, que na verdade na maioria das vezes são eles que comercializam esses produtos. Então, da mesma forma que qualquer estabelecimento, nós vamos fiscalizar os ambulantes também. É óbvio que nós não conseguiríamos fiscalizar todos, essa é a nossa preocupação, mas aqueles que estiverem portando ou comercializando produtos que não têm inspeção ou que não tenham rotulagem adequada ou validade adequada, também os produtos serão inutilizados e a pessoa física responderá a processo administrativo. Bom, doutora Andréia, muita gente vem para o mundo inteiro, vem para o Brasil, né? Para a Copa do Mundo, principalmente. E eu sei que muitos deles trazem alimentos da sua terra, da sua origem, dentro da mala. Como é que fica essa situação complicada, podemos dizer assim, né? A vigilância, na verdade, ela trabalha mais na ponta. Então, existe um trabalho todo feito pelo Ministério da Agricultura, junto com a Receita Federal, e esse cerco está se apertando. A proposta é responsabilizar quem traz e as empresas que permitem que sejam trazidos esses produtos nas malas. Então esse recado vai tanto para as pessoas, aqui para os brasileiros que trazem coisas de fora e para os estrangeiros que também pretendem trazer, que não façam isso, que realmente existe um risco muito grande de penalidades
administrativas, de multa e inclusive de perder o bem que foi trazido, né? Então é um risco muito grande para a flora nacional, um risco muito grande para todos a fauna nacional. Então a vigilância também vai trabalhar com bastante afinco e em parceria com esses órgãos para evitar que isso aconteça. Esses alimentos que são trazidos de outros lugares, ou mesmo, vamos poder dizer, com a parte das doenças, que muitos países têm doenças que aqui o nosso país não tem. Isso pode trazer doenças nos animais, que nas carnes, enfim, nos porcos, nos suínos, quando eles trazem, enfim, alimentos diversos. E tanto as doenças das pessoas para cá, isso pode ter um problema se não for bem controlado? Com certeza, esse é o papel do MAPA, de fiscalizar os produtos que são trazidos, são importados de maneira legal, fazer as análises microbiológicas e verificar se existe algum tipo de contaminante que possa trazer algum prejuízo para o plantel nacional. Então, isso é feito de maneira sistemática, é por isso que os produtos precisam ser notificados à Vigilância Sanitária e ao Ministério da Agricultura e outros ministérios. Então, tanto a parte vegetal quanto a parte animal, esses produtos que são trazidos e não passam pela fiscalização podem sim estar trazendo alguns agentes patológicos que não existem aqui no país e introduzindo novas doenças que inclusive podem representar zoonoses, que são aquelas doenças que os animais transmitem ao homem. Então também, além de ser um problema econômico, além de ser um problema sanitário de animal, né, em relação os problemas com os animais e vegetais, também é um problema de saúde pública. Bom, doutora Andréia, eu gostaria muito de te agradecer. Eu acho que a vigilância tem feito um papel importante a todas as vigilâncias, né? Principalmente, eu acho que em São Paulo, que é a mega metrópole que a gente tem no país. Eu gostaria muito de te agradecer mesmo, porque eu sei que a senhora faz um papel muito importante nos estabelecimentos alimentícios principalmente, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, até um alerta para as pessoas, principalmente com essas festas que vêm aí para frente. A vigilância trabalha muito em cima de denúncias. Eu peço que as pessoas denunciem. A vigilância tem telefones específicos para denúncia e nós precisamos que as pessoas que constatarem qualquer uma dessas irregularidades que a gente comentou, que denunciem a vigilância do seu estado, a vigilância do seu município, que o papel da vigilância é a preservação da saúde pública e nós precisamos conhecer os problemas. Como nós não somos onipresentes, nós precisamos que as pessoas colaborem com a vigilância nesse sentido. Obrigada, Andréia. Bom, nós estamos aqui com a médica veterinária Maria Isabel Medeiros, doutorada na parte de segurança de alimentos. Tudo bem, Bel? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e participação do seu programa. Doutora, eu queria saber um pouquinho, você teve uma experiência muito interessante nessa parte de queijos, que foi a sua tese de doutorado. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, assim, essa parte de queijo, foi queijo frescal que você fez, né? Isso, o queijo Minas Frescal, tipo Minas Frescal, ele é muito consumido no Brasil, né? E ele ainda não tem seu padrão de identidade bem determinado, e aí também muitos produzem artesanalmente, então nós temos muitos problemas de contaminação, tanto por coliformes termotolerantes, como estafilococos, leveduras e entre outros. Então, para a saúde pública, ele é uma peça bem interessante para estudo. Agora, por onde que vem, então, essas bactérias? Nós temos desde a matéria-prima, que é o leite, né? Que é tão importante a qualidade desse leite, e os animais devem ser monitorados, principalmente com relação à mastite subclínica, onde você percebe uma contaminação da matéria-prima por estafilococos, principalmente o aureus, né? Que ele é enterotoxigênico, e a gente vê que dentro dessa minha tese de doutorado eu estudei epidemiologia molecular. Então eu fiz a extração, fiz a identificação, o isolamento em vários pontos, né, do processamento do queijo, inclusive do leite que estava chegando para o processamento. Então, fazendo essa parte molecular, você identifica exatamente o ponto de onde está a contaminação, de onde veio a contaminação desse queijo. E os resultados foram muito interessantes, porque nós vemos que
A matéria-prima já chega contaminada com Staphylococcus aureus, né? É claro que essa matéria-prima ela passa por uma pasteurização, né? O Staphylococcus aureus ele é inativado com a pasteurização, só que as suas toxinas pré-formadas são termorresistentes. O puxão de orelha para os manipuladores, o pessoal que faz tanto a parte artesanal como nas indústrias, tomar muito cuidado, colocar as luvas, né, para manipular os queijos, porque o que a gente viu é que o manipulador no meu trabalho, ele se contaminou com a matéria-prima, né? E aí o leite veio passando pasteurizado, limpo, até a Informa. E aí, na manipulação desse funcionário, houve a contaminação cruzada e aí foi para consumo contaminado com Staphylococcus aureus enterotoxigênico. E agora os consumidores que vão lá nos supermercados, nos lugares aonde vende queijo de Minas Frescal. Qual que é a dica que você dá para esses consumidores que gostam desse queijo? Bom, eu sempre brinco que as pessoas que não conhecem, né, a parte microbiológica da coisa, né? O brasileiro, melhor às vezes não conhecer. É melhor às vezes não conhecer. O que acontece é que a hora que você chega no supermercado, eles acabam escolhendo tanto, né, o Minas curado como o frescal, os que tem mais os buraquinhos, né? Então aqui fica a minha dica, quanto mais buraquinho, mais coliforme termorresistente, vulgarmente chamando por fecal. Por fezes. Por fezes, né? Então assim, procurem comprar produtos que na hora do corte, né, você verifique que ele tem um padrão liso, sem furos, porque se não for um queijo, claro, típico que tenha, sim, né, lógico, olhaduras, né, como o suíço. Então esse queijo Minas Frescal, o coalho, né, que também tem um grande problema para a saúde pública, e o curado, quanto menos buraquinhos lá, olhaduras, melhor para a qualidade do produto. Agora, tem alguma bactéria, coliformes às vezes são visíveis, né, ou não? Só para as pessoas entenderem, assim, quando eu olhar, pegar o queijo, consegue visualizar assim se tem alguma adulteração, assim, às vezes de cor, de alguma coisa assim, de bactéria que ele conheça. Às vezes ele não conhece, lógico, né? São todas as pessoas que são especialistas na área, mas consegue ver alguma coisa, alguma adulteração assim, falar, olha, esse queijo não é legal para comprar. Aí que está o problema. Infelizmente, né, as bactérias a gente não consegue enxergá-las a olho nu e, por incrível que pareça, o produto ele tá... Você abre, tem um cheirinho gostoso, cheio de buraquinho, aquela aguinha, né, de cultura, cheia de bactéria, e você não percebe. Você vai perceber depois dos sintomas, né? Geralmente por Staphylococcus vem depois de 4 horas da ingestão do produto, até 4 horas após a ingestão do produto. Então é uma diarreia, vômito e sensação febre muitas vezes, né? No caso de coliformes termorresistentes, que são os fecais, você também tem a parte de diarreia. Nós temos também, pode ter uma contaminação por listéria, por salmonela, que aí os sintomas são muito mais agudos, né? Então, assim, é uma infinidade de coisas. Então, supermercado, é claro que se você comprar um queijo e o odor já não tiver, né, já não tiver agradável, nem consuma, retorne esse produto ao estabelecimento que foi comprado, troque o produto. Preste atenção também no prazo de validade, porque esses produtos são perecíveis muito rapidamente, e é o cuidado que a gente deve ter. Gostaria muito de te agradecer, doutor Maria Isabel, que deu uma aula pra gente sobre queijo frescal, dicas até importantes para as pessoas consumirem queijos mais saudáveis e de procedências mais confiáveis, né, na parte dos furinhos, que eu acho que as pessoas têm que entender o que é um queijo assim com mais qualidade. Eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade e que você deixasse uma mensagem, uma dica, mais um ponto de vista que você acha importante nessa grande experiência que você tem com leite. Só dizer, eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Para mim é muito importante, porque nós da pesquisa, realmente é isso que nós queremos, que a nossa pesquisa chegue para vocês, consumidor,
para que, inclusive para a indústria, né, para que o produto final seja de qualidade e com segurança para a saúde pública. Então, um abraço a todos e o veterinário aí trabalhando na segurança de alimentos. Obrigada. Bom, nós estamos aqui com o Rodrigo, que é presidente do Conselho de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, que vai explicar um pouco para a gente o que o Conselho, primeiro, tudo bem, doutor Rodrigo, eu queria saber o que o Conselho do Rio Grande do Sul tem feito aqui pela região. Bom, Priscila, primeiro uma satisfação estar conversando contigo no teu programa, né? E o Conselho de Veterinário do Rio Grande do Sul vem trabalhando com um enfoque prioritário, que é a fiscalização do exercício profissional, que é a nossa obrigação constitucional, mas junto com isso trabalhando na informação, levar a informação à sociedade da importância do médico veterinário, né? A nossa profissão é muito conhecida pela maior parte da população como o médico do cão e gato, né? Eu sou um deles, com muito orgulho, mas a gente tem uma série de outras áreas tão importantes quanto esta, que a sociedade não conhece da maneira como a gente gostaria. E o Conselho do Rio Grande do Sul tem se proposto a conversar com a sociedade sobre a importância que a gente tem na área de produção e segurança alimentar. Então, desde o café da manhã até o jantar, tem o dedo do veterinário lá, na área da saúde pública, na área da pesquisa, na área das clínicas. Então, essa tem sido também uma preocupação que a gente tem tido. Bom, o doutor Rodrigo, ele tem um hospital bem conceituado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A família já é tradicional de médicos veterinários, então o Rodrigo tem uma visão assim bem importante sobre o médico veterinário. E na área de inspeção, como as pessoas desconhecem um pouco na área de inspeção, o que o médico veterinário faz? O que está sendo feito pelo Rio Grande do Sul? Bom, o papel do veterinário na inspeção sanitária, ele é indispensável para que a garantia do alimento que está sendo gerado ali, que essa garantia seja dada de forma tranquila para o consumidor, né? Então, o Conselho tem feito uma fiscalização bastante forte em cima dos abatedouros e dos frigoríficos, para que a gente tenha certeza de que lá tem um médico veterinário trabalhando. Porque o consumo da carne, ela tem que ser um caminho de saúde para as pessoas e não um caminho de doença. Então, a gente tem reforçado dentro da classe a importância funcionários que estão trabalhando dentro dos frigoríficos possam cada vez estar mais capacitados e exigindo que os órgãos públicos também cumpram a sua parte, tendo veterinário no processo de inspeção. Dessa forma a gente consegue garantir que a sociedade tenha acesso a um alimento saudável. E agora, doutor Rodrigo, eu queria saber um pouquinho, o que os meios de comunicação estão sempre em cima do Conselho, ver o que está sendo feito. Em relação à parte, já que o senhor trabalha com a parte de pequenos animais, está tendo muito assim denúncia de lugares, assim, ou mesmo para pequenos, como lugares na área de inspeção aqui no Rio Grande do Sul? Tem, isso é um movimento que a gente vem observando que vem aumentando, né? A gente entende isso como parte do crescimento do mercado. O mercado pet no Brasil hoje é o segundo mercado no mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos isso já é uma realidade, né? Das pessoas que ao consumirem o serviço veterinário exigem um serviço de alta qualidade. E nós, médicos veterinários, temos que estar preparados para isso. E como teve um aumento muito grande na demanda de serviço, proporcionalmente aumentaram também os processos ou as denúncias dentro do Conselho Veterinário contra alguns profissionais, né? E o Conselho tem a função justamente de receber essas denúncias, avaliar caso a caso. O médico veterinário cometendo qualquer tipo de irregularidade na sua conduta deve ser punido, não havendo nenhuma comprovação de que isso aconteceu. O Conselho inclusive tem o dever de fazer um desagravo público a esse colega, né? Mas a gente tem a certeza de que a nossa classe é uma classe muito valorosa, uma classe muito competente e que está à altura do que a sociedade precisa da gente. E na parte assim de carnes, de queijo, as pessoas têm ficado assim mais atentas a essa parte assim de um produto estragado e de levar para o estabelecimento assim e ter às vezes a denúncia mesmo pode causar, né? Com certeza, eu acho que a preocupação das pessoas com a qualidade do alimento que consomem é cada vez maior, né? O nível de informações que as pessoas têm também aumenta a cada dia. A gente está na era da informação, né? E dessa forma tem chegado até o Conselho, aos órgãos de vigilância sanitária, inúmeros relatos, né, de produtos vencidos, de produtos comercializados ou armazenados de forma inadequada, e nós temos como órgão de fiscalização tomar as providências para defender a sociedade, que esse é o nosso propósito.
Bom, doutor Rodrigo, eu gostaria muitíssimo de te agradecer pela oportunidade. Você é um médico bem conceituado agora no Rio Grande do Sul, ainda mais por ser presidente do Conselho de Medicina Veterinária daqui do Rio Grande do Sul e principalmente lá de Porto Alegre, onde é a sede. E eu queria muito te agradecer mesmo, queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, um alerta, aí fica a seu critério. Bom, primeiro, Priscila, te agradecer pelo espaço, parabenizar pelo teu programa, que eu sei que já está consagrado e é um sucesso, e dizer por o telespectador que os conselhos regionais de medicina veterinária existem para disciplinar o exercício da profissão e que qualquer situação ou informação que as pessoas precisem que se tenham relação com a medicina veterinária, procurem o conselho do seu estado, né? O São Paulo tem um conselho bastante ativo, um conselho bastante grande dentro do cenário nacional e tem a obrigação de dar as respostas que os colegas e a sociedade precisam. E demais, deixar um grande abraço a todos os colegas veterinários, teus telespectadores, nossos colegas que honram e batalham diariamente pelo bem dos animais e da saúde pública. Obrigada. O programa É Saúde fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Hoje vocês ficaram sabendo um pouquinho mais sobre Gramado e também um papo delicioso com 3 médicos veterinários. A Andréia Boanova, médica veterinária da Vigilância Sanitária em São Paulo, que deu uma aula pra gente, como vocês viram, sobre o que a vigilância tem feito em São Paulo, dentro dos hotéis, até explicou um pouco sobre produtos clandestinos, como vocês viram. Também eu entrevistei a Maria Isabel Medeiros, que é médica veterinária do Itaú, que explicou um pouco para a gente sobre queijo frescal, até deu umas dicas para a gente de como comprar queijo de boa procedência, de boa qualidade, como vocês viram também. E o médico veterinário, o Dr. Rodrigo Lorenzoni, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E ele explicou, como vocês viram também, o que o Conselho tem feito aqui no Rio Grande do Sul. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma pauta, um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!